Pensando Católico, para refletir, orar e aprender. Aqui é Lúcia Queiroz e o assunto de hoje, as revelações ocorridas em Fátima. Ao chegar ao final do mês de maio, me deparei com algumas interpelações sobre a questão do terceiro segredo de Fátima. Mas antes de abordarmos esse assunto, vamos nos contextualizar. No dia 13 de maio, os católicos celebram a primeira aparição da Virgem Maria, em 1917, aos três pastorzinhos, Jacinta, Francisco e Lúcia, em Fátima, cidade a 100 quilômetros da capital Lisboa. A Virgem apareceu outras 5 vezes ao longo do ano de 1917, fazendo várias profecias e recomendações. A vidente de Fátima, Lúcia, morreu em 2005, poucos meses antes de João Paulo II, e esta revelou há décadas os 2 primeiros segredos. O primeiro transmitia uma visão do inferno, das guerras que atingiram a Europa. O segundo falava em como converter o mundo. E o terceiro tornou-se um grande mistério, pois demorou mais de 18 anos para ser escrito e mais algumas décadas para ser revelado. Francisco e Jacinta morreram durante uma pandemia conhecida como gripe espanhola. Esta ocorreu em 1918 e matou cerca de 20 milhões de pessoas. E entre essas pessoas estavam Francisco e Jacinta, que contraíram a doença naquele ano e faleceram em 2019 e 2020, respectivamente. A Virgem Maria revelou às crianças na segunda aparição que Francisco e Jacinta morreriam cedo e que Lúcia sobreviveria para dar testemunho das aparições. Em 13 de junho de 1929, na capela do convento de Tui, na Espanha, Lúcia teve outra experiência mística, na qual viu a Santíssima Trindade e a Virgem Maria. Essa última lhe disse: chegou o momento em que Deus pede ao Santo Padre, em união de todos os bispos do mundo, fazer a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração, prometendo salvá-la por este meio. Entre 1935 e 1941, sob as ordens de seus superiores, a irmã Lúcia escreveu 4 memórias dos acontecimentos de Fátima. Na terceira memória, publicada em 1941, escreveu as 2 primeiras partes do segredo e explicou que havia uma terceira parte que o céu ainda não lhe permitia revelar. Na 4ª memória, escreveu uma frase ao final da segunda parte do segredo: em Portugal se conservará sempre o dogma da fé. Essa frase foi a base de muita especulação, e disseram que a terceira parte do segredo se referia a uma apostasia, ou seja, uma falta de fé. Considerando que a irmã Lúcia escreveu o segredo de Fátima 18 anos depois das aparições, temos que entender que ela é cheia de metáforas e alegorias, e como profecia, revelação, ela não coloca nomes nem datas específicas, mas sim pontua as possibilidades que são sujeitas a várias interpretações. Depois da publicação da terceira e 4ª memórias, o mundo colocou atenção no segredo de Fátima e nas 3 partes da mensagem, inclusive no pedido da Virgem Maria para que a Rússia fosse consagrada a seu Imaculado Coração, através do Papa e dos bispos do mundo. Em 31 de outubro de 1942, Pio XII consagrou não só a Rússia, mas também todo o mundo ao Imaculado Coração de Maria. O que faltou, entretanto, foi a participação dos bispos do mundo. Fato esse que foi corrigido no ano de 2022. Em 1943, o bispo de Leiria ordenou à irmã Lúcia que escrevesse o terceiro segredo de Fátima, mas ela não se sentia liberdade de fazê-lo. Até 1944, foi colocado em um envelope fechado, no qual a irmã Lúcia escreveu que não deveria ser aberto até 1960. Ouçamos então o terceiro segredo de Fátima, escrito pela irmã Lúcia. Escrevo em ato de obediência a vós, Deus meu, que me mandais por meio de sua excelência reverendíssima, o senhor bispo de Leiria e da vossa e minha Santíssima Mãe. Depois das 2 partes que já expus, vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora
um pouco mais ao alto, um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda. Ao cintilar, despia chamas que parecia que iam incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho que da mão direita expedia Nossa Senhora ao seu encontro. O anjo, apontado com a mão direita para a terra, com voz forte dizia: penitência, penitência, penitência. E vimos em uma luz imensa, que é Deus, algo semelhante a como se veem as pessoas em um espelho, quando lhe passam por diante. Um bispo vestido de branco. Tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, a subir uma escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz de troncos toscos, como se fora de sombreiro com a casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade meia em ruínas e meio trêmulo, com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, e orando pelas almas dos cadáveres que se encontravam pelo caminho. Chegando ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas, e assim mesmo foram morrendo um após outros os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, e várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. Sob os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal na mão, e neles recolhiam o sangue dos mártires e com ele regavam as almas dos que se aproximavam de Deus. Este é o relato do terceiro segredo, divulgado pelo Vaticano. Ouçamos agora a explicação que Bento XVI, hoje Papa Emérito, fez quando ele ainda era cardeal. Era cardeal, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Ele inicia afirmando que o terceiro segredo foi totalmente revelado no ano de 2000 a toda a população. A palavra-chave da mensagem do terceiro segredo é a penitência. O anjo nos chama à penitência, ao arrependimento, pois este é o valor central para o evangelho cristão. O Papa Emérito Bento XVI diz que a própria irmã Lúcia disse a ele que achava que esse era o propósito final de suas visões. O segundo ponto-chave que ele aborda é a ameaça de julgamento. Ele explica que algumas das imagens são remanescentes do livro do Apocalipse e diz que o anjo com a espada provavelmente representa a ameaça do julgamento que desponta sobre o mundo. Ele então acrescenta: a perspectiva de que o mundo possa ser reduzido a cinzas por um mar de fogo não parece mais pura fantasia. O próprio homem, com suas invenções, forjou a espada flamejante. O futuro não é inevitável. Ao mostrar a posição de Maria entre o anjo e o mundo, e ao pedir penitência, a visão enfatiza a liberdade humana. O futuro, escreve ele, não está no fato definido de forma imutável, e a imagem que as crianças viram não é, de forma alguma, uma prévia do filme de um futuro em que nada pode ser mudado. Na verdade, todo o objetivo da visão é trazer a liberdade para a cena e orientar a liberdade em uma direção positiva. O objetivo da visão não é mostrar um filme com um futuro irrevogavelmente determinado. Seu significado é exatamente o oposto. Destina-se a mobilizar as forças da mudança na direção correta. Portanto, o Papa Emérito Bento XVI não acha que os católicos deveriam olhar para os segredos como previsões, mas sim como avisos. A perseguição do século XX, ele interpreta a cidade em ruínas como uma história humana em geral, e ele vê na violência contra os bispos de branco não uma previsão específica da tentativa de assassinato de João Paulo II, mas sim uma representação das perseguições e do sofrimento que a Igreja experimentou e experimenta. Aqueles que esperam uma revelação apocalíptica e emocionante sobre o fim do mundo ou o curso futuro da história estão fadados a se decepcionar. O que resta
É evidente, quando iniciamos nossas reflexões sobre o texto do segredo, a exortação à oração como caminho de salvação das almas e, da mesma forma, o apelo à penitência e à conversão. Em outras palavras, a mensagem de Fátima não é para que as pessoas se preocupem com as previsões, mas que se aproximem de Deus. Ele ainda explica o significado da seguinte afirmativa: o coração imaculado de Maria triunfará. O coração aberto de Deus é mais forte do que os revólveres e as armas de todo tipo. O sim, o fiat de Maria, dito do seu coração, mudou a história do mundo, porque trouxe o Salvador ao mundo. O próprio Deus assumiu um coração humano e assim conduziu a liberdade humana para o bem. Daquele momento em diante, a palavra que prevalece é esta: no mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. A mensagem de Fátima convida-nos a confiar nessa promessa. E o tempo para nos converter é hoje. Assim, não nos deixemos mobilizar ou nos sensibilizar com interpretações fora da luz da teologia. Vamos desconsiderar interpretações que aproveitam do período de vulnerabilidade humana através das doenças e das guerras para trazer o temor. Sobra-lhes imaginação e falta-lhes conhecimento e amor. Então, o tempo é agora. Que Nossa Senhora de Fátima ilumine a todos e assim possamos rezar mais e meditar a vida de Jesus Cristo, nosso Salvador, através da contemplação dos mistérios do texto. Que nosso coração se converta para o amor a Deus e ao próximo. E nas dificuldades, exercitemos a fé nesse Deus que nos ama inegavelmente. Com o coração elevado a Deus, roguemos a Mãe de Misericórdia. Roga por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Roga por todas as famílias, Santa Mãe de Jesus Cristo, para que comecem em sua casa a verdadeira fraternidade cristã. Roga pelos filhos e pelos pais, Santa Mãe da Igreja, para que imitem os teus exemplos em Nazaré. Roga pelas mães abandonadas, pelas mães sofridas. Roga pelos filhos sem família, pelos órfãos sem amor. Roga pelos pais explorados, doentes, desempregados. Roga pelos sem-tetos, sem pão, sem instrução, sem defesa. Roga pelas crianças que não podem nascer. Roga pelos pais que não podem criar seus filhos com decência. São tantas as ameaças contra a família. Mostra que és a mãe. Pede a Jesus por todos nós, ó clemente, ó piedosa e doce Virgem Maria. Amém. Encerramos assim o Pensando Católico, alguns momentos especiais para refletir, orar e aprender sobre nossa Igreja. Se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário, participe com sugestões de assuntos e até breve.